nosso convidado de hoje é o professor Carlos Magno. Atualmente ele ocupa a presidência, é grande o nome, eu vou falar bem devagarzinho, viu? Da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A entidade dele é ABGLBT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis. Né? Ô Carlos, eu vou começar te perguntando, primeiro, se você queria fazer alguma complementação dessa apresentação que eu fiz, tanto falar dessa apresentação do movimento, como também te apresentar, né? Fique à vontade para você complementar. Então, eu estou atualmente na presidência da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Hoje ela é a maior associação da América Latina e Caribe. Nós temos 308 afiliadas no Brasil todos. São grupos LGBTs de várias partes do país que se afiliaram à ABGLT. Mas a minha militância toda foi feita aqui em Belo Horizonte. Minha organização de base é o CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, que é uma entidade que luta pelos direitos humanos LGBT. Você nasceu em Minas? Não, eu sou de Santarém do Pará. É bem indígena a sua fisionomia, né? Mas já moro 15 anos aqui em Belo Horizonte. Pois é. Eu queria que você analisasse para nós, falasse um pouco sobre as atuais reivindicações do movimento, né? E as condições que você vê no movimento hoje em dia para conseguir essas reivindicações. Eu acho que hoje o nosso movimento é um dos movimentos mais dinâmicos, né, dos movimentos sociais no Brasil. A gente conseguiu, com duras penas, ter visibilidade. Não é à toa que nós temos a maior associação do Brasil, a maior parada LGBT do mundo, e também pautar a sociedade com a questão dos direitos da população LGBT e do combate à homofobia. Então, as nossas reivindicações centrais nós queremos que a homofobia se torne um crime nesse país, né? Porque ainda pessoas são agredidas, são discriminadas e ainda perdem as sua vida pela condição de ser homossexual ou sua identidade de gênero. A outra questão foi aquela decisão histórica do Supremo Tribunal, onde reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Que não é o casamento, mas já é um avanço no reconhecimento dos direitos civis desse casal. E quando o Conselho Nacional de Justiça orienta que todos os cartórios possam fazer a conversão da união estável para casamento, isso é uma vitória muito grande. E a outra questão é a identidade de gênero, porque muitas travestis e transexuais, tanto masculino como feminino, sofrem ainda um problema de discriminação porque seus documentos não correspondem mais à sua identidade social. Isso gera constrangimento, chacota, e a gente quer que isso seja resolvido. Deixa eu te perguntar, quando você fala assim, as prioridades são essas, mas na realidade já são direitos que vocês já obtiveram? Né? Como que você coloca isso como prioridade? Isso é uma pauta do nosso movimento. Não seria mais em relação ao movimento, mas talvez a sociedade, ou o que é? Ou é um trabalho de conscientização dentro do movimento? Isso é uma pauta que o movimento elabora, apresenta para o Congresso, né? Infelizmente, hoje a gente não tem nenhuma lei que garanta minimamente a nossa cidadania. A homofobia, eu concordo com você, mas os outros você mesmo declarou, né? A união estável, o casamento, essa questão. Então, talvez seja mais dirigida à sociedade do que... mas a gente quer uma mudança concreta para a vida dessas pessoas, né? Quando o Supremo ele decide que reconhece esse direito,
é importante que vários casais homossexuais não tinham direitos, né? Ou seja, tinham 73 direitos a menos que um casal heterossexual. Então, quando o Supremo dá essa decisão, isso muda concretamente na vida das pessoas. Agora, para a pauta da sociedade, a gente quer uma sociedade que não tenha violência, que aceite as diferenças. Isso é mais no campo da mudança cultural. Né? Mas nós queremos leis efetivas para a nossa população. Pois é. Nós estamos chegando agora na época das paradas gay, né? Do orgulho gay. Eu queria que você falasse um pouco para mim como é que está a organização desses movimentos, em que cidades que vocês avançaram, como é que vai ser essa pauta? Então, as paradas, para nós, é a maior manifestação de visibilidade e afirmação do direito da população LGBT. Nós temos a maior parada LGBT do mundo, que é a de São Paulo, que leva mais de 1 milhão de pessoas às ruas. Nós temos em torno de 150 paradas do Brasil todo, todas as capitais têm parada. E para nós ela é importante, ela é um motivo de festa, de alegria, mas também de afirmação de direitos. Então esse ano a parada de Belo Horizonte, ela tem um tema muito forte, que é vote contra a violência, eleja quem te representa. Porque é um momento eleitoral e nós queremos discutir com a população que nós temos que eleger pessoas para o Congresso Nacional que seja a favor da população LGBT e contra a homofobia. Pois é, nós tivemos até um fato muito desagradável em 2013, que foi o fato do o pastor Feliciano ter ido para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que foi terrível para todos nós, né? Ele lembra daquela história um pouquinho para a gente discutir sobre essa questão. Na verdade, a ida do deputado Marcos Feliciano para a comissão foi um vexame para o Brasil, né, internacional. Porque uma pessoa claramente homofóbica, machista e racista ocupar uma comissão tão importante no Congresso Nacional, que é a Comissão de Direitos Humanos, onde historicamente é a porta-voz dos movimentos sociais, das reivindicações sociais. E aquele processo foi muito tenso, porque ele usou a Comissão de Direitos Humanos para atacar a população LGBT e também a população negra, etc. Você considera que aquele projeto com o qual ele entrou e que ele foi obrigado a retirar, você considera aí já uma vitória? Foi. Aquele projeto foi do deputado João Campos, do PSDB Goiás, né? E que ele ia botar para votação. E que não era um projeto que a imprensa, digamos, transformou em piada, de tão absurdo que era, né? Mas era um projeto que tinha uma lógica de interferir na categoria dos psicólogos. Aí o psicólogo agora poderia curar os homossexuais e nessa onda de criar, né, casas de internação, muitos homossexuais seriam compulsoriamente internados. Então não era tão absurdo, mas aí eu acho que foi muito importante a imprensa, né? Eu acho que a população em geral achou tão absurdo isso acontecer no país que transformou aquilo em piada. Então ficou feio para o Congresso, ficou feio para o Brasil. Só para você ter uma ideia, um site alemão me entrevistou. Um país que já foi nazista estava assim, espantado com o que estava acontecendo no Brasil. Mas eu acho que a força social conseguiu tirar o projeto. Pois é, nós estávamos conversando aqui antes da entrevista e eu estava te contando um episódio, né, que quando eu fui vereadora de 2003 a 1993 a 1996. Houve, no primeiro ano do meu mandato, então foi em 93, houve um assassinato muito grande de travestis aqui em Belo Horizonte, era nas estradas aqui de Sabará ou
ou Santa Luzia, e o pessoal tinha o uso de um torniquete, um cravo branco, uma simbologia. E como eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu entrei na luta, primeiro sabendo só dos 16, e a coisa foi ampliando, até que um dia a turma marcou uma reunião no meu gabinete. E de lá, teve um tanto de confusão, o presidente da Câmara me ligou brincando comigo que era para eu liberar o meu banheiro, porque estava dando confusão lá na Câmara. Mas, independente disso, eu só queria chamar a atenção para você, de 93 para cá. Então, eu acho que vocês conseguiram como é que eu vou falar? Um viés político, conseguiram passar para a classe um viés político e uma organização política muito grande. Porque naquele dia que o pessoal foi lá na Câmara, era uma turma, era uma classe que se sentia ameaçada diante, né? Feito esse homem que está matando mulher aí em Goiás, era uma coisa que acontecia com travesti naquela época. E então, eu hoje fico vendo, quando você coloca que é maior número de filiados, a maior organização, e é verdade, o PT conseguia fazer isso há uns tempos atrás, mas são só vocês mesmos, né? Eu acho, cara, assim, que hoje a gente ainda não tem uma lei, mas o processo do Feliciano foi muito interessante porque várias pessoas se posicionaram publicamente contra a homofobia. Heterossexuais, casais, aqueles beijaços dos artistas, né? Não, isso aí é uma coisa à parte, nós vamos discutir isso. Pois é, mas eu acho que é legal, porque antes a gente já dizia que a homofobia existia, né? E eu acho que a população agora enxerga que existe homofobia. Pois é, agora o que eu estou querendo voltar a te colocar é que existe uma organização política grande e a sociedade responde a essa, tanto que houve essa adesão, né, da população. Isso. Então, eu acho que chama a atenção essa organização que vocês conseguiram. Sim. Né? E, bom, então vamos entrar nessa questão aí da visibilidade. Os meios de comunicação, de um modo geral, eles contribuem para essa formação Sim, eu acho que a gente percebe um avanço na abordagem da pauta LGBT. Antes era sempre uma maneira muito caricata, não respeitosa. Hoje a gente vê as próprias coberturas da parada, eles já buscam identificar o que o movimento quer, qual o objetivo da parada, não simplesmente transformar aquilo em um grande carnaval fora de época. Ainda algumas questões de abordagem na novela, mas ainda a gente ainda tem alguns problemas, principalmente nos programas de humor, né? E algumas abordagens que naturaliza, diminui o preconceito, que não reflete o real na sociedade. Assim. Pois é, eu acho que é um tema muito interessante para a gente discutir. Nós vamos deixar para, logo depois do intervalo, é um intervalo rapidinho, e nós voltamos em 1 minuto. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.
o nosso convidado hoje aqui do Palavra Ética é o professor Carlos Magno. Ele hoje ocupa a presidência da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Tanto o nome é comprido como a sigla também é comprida. É AB, Associação Brasileira LGBT. Bom, voltando ainda no que, né, nós já falamos aqui do pastor Feliciano, da provocação que foi, né, essa ida dele para a Comissão de Direitos Humanos. E eu queria que você falasse ainda mais, porque eu lembro, assim, foi uma provocação para todo mundo. E eu queria que você lembrasse, assim, de pessoas famosas que colocaram mesmo a sua adesão na linha de frente. Foi muito interessante porque a revolta ao pastor e a prática homofóbica foi geral da sociedade, né? Não foi só da população LGBT. Então você vê Fernanda Montenegro dando um beijo numa entrega de prêmio, vários artistas... Dando um beijo em outra mulher, entrega de prêmios. Então você vê pessoas de expressão mesmo, aderindo, ou então escrevendo uma faixa, não me representa, e postando. Então, a gente percebe que houve uma mobilização social e uma adesão à causa LGBT de vários setores, assim, não só dos movimentos, mas artistas, intelectuais, professores se posicionando contra. Então, isso ajudou o nosso movimento, porque a gente já dizia que tinha homofobia, só que a sociedade não enxergava. Além de tudo, a gente estava até discutindo, né, como é que é difícil essa questão da mudança. Porque tanto a homofobia, vou colocar mais assim, o preconceito, né, contra o que não for o homem branco, né, contra o negro, o índio, todos os diferentes. A gente é criada com aquilo. Então, até você conseguir tirar o preconceito de dentro de você, é muito difícil, né? Até você conseguir. Agora, eu queria chamar a atenção exatamente isso, porque nas paradas gays, há já algum tempo, vão todos os tipos de casais, inclusive os héteros, com crianças e família, mãe, tia e tal, né? O que já representa. Isso é muito bacana, porque, na verdade, ninguém nasce preconceituoso. As pessoas são educadas a ser preconceituosas. Sim, verdade. Então, se são educadas, elas podem ser também deseducadas. Isso é uma luz do fim do túnel. E o que a gente quer com a parada é isso, não é uma manifestação mais só da população LGBT. É uma manifestação da cidade, da democracia, onde vai todo mundo, que é contra o preconceito, contra a violência, pelos direitos humanos. E eu acho muito bacana quando casais héteros já levam suas famílias para a parada. Que é uma manifestação festiva, alegre, bonita e tranquila. Então, isso é uma maneira de... E ainda que não seja de todo mundo, é uma forma muito visível da sociedade civil, tá dizendo assim, olha... Nós existimos, né? Não, eu até posso ter preconceito, mas nem tanto. Estou indo para a parada gay. Né? Eu acho que é um começo quando já não é a expressão mesmo. Agora, eu queria conversar um pouco com você sobre a tensão causada entre o movimento e as organizações religiosas, né? E a questão política. Eu queria já colocar os 3 temas aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o movimento ele não é contra as religiões. Só que, infelizmente, alguns setores têm ocupado o espaço político para defender suas convicções morais e religiosas. Então, eles têm se pautado no Congresso Nacional e no Senado contra o avanço de qualquer garantia de direito da população LGBT. Eles não têm outra pauta, eles só querem se posicionar contra. E isso tem emperrado qualquer garantia de leis para nós. Né? Então, isso tem causado um tensionamento, porque isso viola o princípio básico da Constituição, que é o Estado laico.
Estado é laico, você não tem que ir para o espaço público conforme sua religião ou sua convicção moral, você tem que estar lá a serviço das demandas sociais. E as eleições esse ano, a minha preocupação é que muitas candidaturas estão correndo atrás dos evangélicos, no sentido de construir suas alianças e aí rifar questões que são históricas dos direitos humanos, né? A própria questão dos direitos dos homossexuais, a questão do aborto, a questão das religiões de matriz africana, isso tudo, para uma aliança com os evangélicos, isso vai ser, no mínimo, sufocado. E isso preocupa a nossa população, porque se a gente já viveu um período anterior muito tenso, a gente pode ter um período daqui para frente de muita tensão e o pior, de retrocesso dessas lutas dos direitos humanos no Congresso. E não é difícil, não. Nessa época mesmo que eu fui vereadora, a bancada maior, olha que era 93, hein? A bancada maior que se constituiu tinha muito oportunismo também na história, né? Era a bancada evangélica. Né? E eles se aliam com todos os setores conservadores. Então, na verdade, eles se aliam com os latifundiários, eles se aliam com os mineradores, eles se aliam com tudo que está contra a lutas sociais e os direitos humanos. Isso é preocupante para o país. A comunidade gay tem uma noção desse perigo? Ela tem disposição para estar trabalhando na questão eleitoral? A gente do movimento está orientando. A gente não está fechando nenhum candidato. A gente vai lançar uma plataforma política e os candidatos vão aderir ou não. Sim. E aí nós vamos divulgar quais os candidatos que aderiram com a pauta LGBT. E a gente quer orientar a nossa população que vote realmente em candidatos que estejam comprometidos com os direitos humanos, entendeu? Independente de partido, mas que tenham um histórico em defesa dos direitos humanos. Que não vá para o Congresso ou ocupar uma presidência para ficar sendo refém de concepções religiosas. Nesses lugares onde vocês aparecem mais bem organizados, vocês têm uma estrutura interna que funciona? Que a BGLT ela é feita de associações. Então, nós temos várias associações que são afiliadas à BGLT. E nós atuamos muito em Brasília, que a gente chama de advocacy, né? Que é ações... Eu quero saber o seguinte, tá? A geralzona lá, eu sei. Agora, você aqui... você morando em Belo Horizonte, quando você vai mobilizar a turma para, por exemplo, a parada gay, como é que vocês fazem? Nós temos uma rede de articulação e uma rede de parceiros que a gente procura articular para poder fazer o evento. Agora, a gente usa muito a parada para pautar as questões políticas, né? Então, o tema da parada desse ano não podia ser um outro tema que não ser a questão eleitoral. Então, nós temos, já tivemos a parada de Contagem, no domingo passado, agora dia 10 nós vamos ter a parada de Belo Horizonte, dia 17 a de Betim e depois dia 24 em Juiz de Fora. Então, a gente procura construir um calendário que uma parada não coincida com a outra para poder ter maior mobilização da sociedade e a gente poder estar dialogando melhor com ele. E o tema é o mesmo em todos os lugares? Não, da associação? A gente orienta qual o tema, mas às vezes tem uma realidade diferente em cada cidade que eles querem evidenciar ali. Mas, sem dúvida, esse ano é um ano eleitoral, a maioria das paradas do Brasil vão ter esse eixo. Pois você tinha me falado, vamos repetir isso aqui, quais as prioridades? E a homofobia, com certeza, né? A BGLT ela defende 3 eixos, que é a criminalização da homofobia, né? O casamento civil, apesar de a gente já ter avanço no judiciário, mas é necessário ter uma lei, e a lei de identidade de gênero, que é uma lei que para travestis e transexuais poderem utilizar seu nome
conforme sua identidade de gênero. Bom, vamos dar uma olhada agora na questão da teledramaturgia. Eu queria... tem... Quanto tempo tem que está tendo beijo na TV, hein? Beijo gay, a gente tem a última novela, né? Que foi... foi entre os homens. Entre homens. O primeiro entre homens. Teve o outro na novela. Depois agora das mulheres. Na Rede Globo, mas teve em outra TV antes um beijo lésbico. Mas assim, o que teve de maior repercussão foi esse beijo recente da novela. Bom, e aí? O que eu queria chamar a atenção é que são atores e atrizes, como dizem ele, do primeiro plano das estrelas, né, que estão assumindo agora, desde eu não sei nome de ator nenhum, e eu esqueço assim logo depois do nome deles na novela também. Mas tinha aquele bonitão da... não sei também. Bom, eu acho que teve aquele de dois homens, primeiro, que foi assim, muito delicado, né? Muito sutil, né? Não teve muito... é bem recente. Agora teve entre aquelas duas atrizes também famosas, né? E agora, chamando a atenção, o nosso amigo já mais ou menos da minha idade, né? Tendo a relação com um jovem, sendo casado, filha. E aí, dá uma geral para mim, o que isso representa para você? Não, eu acho assim, tudo que vier refletir positivamente para a nossa comunidade é bem-vindo. Então, eu acho que são situações que não estão fora, assim, elas existem. E as pessoas têm que saber que existem e têm que saber conviver com isso. Tem gays, casais de gays, tem casais de hétero, tem casais de bissexuais, isso existe na sociedade, sempre existiu, né? Agora que está aparecendo, né? Agora, o meu receio é que essa abordagem ela seja de uma maneira tão positiva que não reflita a homofobia, porque a homofobia ela existe também. Da mesma forma que existe o homossexual, ela vai existir. Então, se gerar o debate público sobre essa questão, eu acho super positivo. Eu acho que todo mundo em casa vai falar, aquela atriz que foi a casada que separou para ir para a relação gay, todo mundo vai falar, não, mas não existe aquilo de marido e mulher ficar, né? Escuta, infelizmente, nós vamos ter que marcar outra vez, porque ficou faltando alguma coisa para a gente analisar. Né? Nosso tempo acabou. E eu quero agradecer muito de você ter aceitado o nosso convite, né? E daqui a uma semana nós estamos aqui de novo. Até lá.